Bom dia, vamos começar a nossa quinta videoaula aqui, tá? Vamos observar agora, pessoal, essas cinco matrizes aqui. Vamos olhar bem para elas, tá? Vamos observar elas com bastante calma aqui. Repara, vamos olhar essa primeira aqui. Essa aqui é uma matriz 3 por 3, né? Repara, ela tem três elementos na diagonal principal. A gente sabe que essa matriz aqui, por exemplo, o determinante dela é 6. É só multiplicar aqui. Tá? Dessa outra aqui, por exemplo, o determinante é zero, mas de fato eu não quero falar sobre o determinante, eu quero mostrar que essas matrizes aqui, todas elas, têm um aspecto muito peculiar. Deixa eu só pegar aqui a caneta. Ok, vamos lá. Olha só, gente. Repara que todas elas têm um aspecto, tá, de escada. Vamos ver aqui. Repara, ó, todas elas têm esse aspecto aqui, ó, certo? Essa daqui também, embora, né, tenha aqui um. E essa aqui também, repara, ó, ela tem um aspecto de escada. Essa também. Esses degraus aí da escada têm diferentes tamanhos, né? Mas elas têm esse aspecto de escada, certo? Ok? Outro aspecto que vocês podem perceber também é o seguinte: quando acontecem linhas nulas, por exemplo, nesse caso aqui e nesse caso aqui, essas linhas nulas estão abaixo de todas as linhas não nulas, certo? Ok? E a outra coisa que a gente pode observar também, ó, é que abaixo de cada primeiro elemento de uma linha não nula, todo mundo é zero. Abaixo dos três, todo mundo é zero. Abaixo desse dois, todo mundo é zero. Abaixo desse um é zero também, só que tacitamente, digamos assim, né? Então, olha aqui, por exemplo, aqui, ó. Dois, abaixo do dois, todo mundo é zero. Abaixo desse três, todo mundo é zero. Abaixo desse dois aqui, que é o primeiro elemento da primeira linha, todo mundo é zero. Abaixo do seis, todo mundo é zero. Aqui, idem, ó, abaixo do um todo mundo é zero. Abaixo do 2 que está aqui, todo mundo é zero. Abaixo do 5 abaixo do 4 tá? Ou seja, todo primeiro elemento de uma linha, embaixo dele todo mundo é zero, tá? Então, o que essas matrizes aqui têm de comum é isso, tá? Elas têm de comum esses três aspectos. A gente vai, então, deixa eu só desfazer isso aqui para o PDF não ficar com isso aqui. Vamos mostrar aqui então, gente, o seguinte, ó, tá? Então vocês observem bem isso aí. Agora a gente vê o seguinte: o que há de comum entre elas? Bom, todas estão na forma escalonada, ou seja, escada, tá? O que que vem a ser a forma escalonada, tá? Só que antes de fazer essa observação, tá certo? De caracterizar o que que é a forma escalonada, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Nessa forma escalonada, o primeiro elemento de cada linha não nula é chamado pivô. Então, aqui nesse caso, nós temos três pivôs, tá? Aqui nessa segunda aqui nós temos dois pivôs. É o primeiro elemento de uma linha não nula, tá? Quando a matriz está na forma escalonada, tá? Porque se a matriz não tiver na forma escalonada, eu não posso dizer nada. Então aqui, ó, por exemplo, nesse caso. Eita, gatinho, tá brigando ali. Cá. Então esse aqui, ó, pivô, pivô, pivô. Aqui, pivô, pivô. Pivô, pivô e pivô. É o primeiro elemento, tá? De uma linha não nula, né? Primeiro elemento não nulo de uma linha não nula, tá?
de uma matriz que está na forma escalonada. A gente já vai caracterizar o que que é a forma escalonada. Então, esses elementos aqui são chamados de pivôs. Então, repara que no primeiro caso nós temos três, aqui nós temos dois, nesse terceiro caso aqui também temos três, aqui temos dois pivôs, aqui temos três pivôs. Tá? Então, quando a matriz tem a forma escalonada, o primeiro elemento não nulo de uma linha, naturalmente não nula, né, é dito pivô. Bom, vamos então ver o que que é a forma escalonada, o que caracteriza essa forma escalonada. Então vamos lá, são três aspectos, como a gente já viu, né? O primeiro, todo elemento na coluna abaixo de um pivô é nulo. Tá? Vamos voltar lá. Ó, repara, onde temos aqui o pivô, naquela coluna, todo mundo abaixo dele é nulo. Ó, pivô, todo mundo abaixo dele é nulo. Pivô, todo mundo abaixo dele é nulo. Pivô, todo mundo abaixo dele é nulo, né? Tacitamente. Ok. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, onde você tem o pivô aí, abaixo dele, tá? Naquela coluna onde se encontra o pivô, tá? É, todo mundo é nulo. Uma outra coisa que eu também não tinha notado, mas vou aproveitar e falar é o seguinte: uma coluna que tem pivô, a gente chama de coluna pivô, tá? Então, olha aqui, por exemplo, nesse caso, ó. Nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, nós temos duas colunas pivô, a primeira e a terceira. Nesse outro caso aqui, nós temos três colunas pivô, a primeira, a terceira e a quinta, tá? Então, coluna pivô é a coluna onde ocorre o pivô. Vamos lá. Então a primeira coisa que caracteriza a forma escalonada é todo elemento abaixo do pivô naquela coluna é nulo. Ok. Segunda caracterização, as linhas nulas, que podem ocorrer ou não, tá certo? Pode ser que elas ocorram ou não. Se elas ocorrerem, elas vão estar abaixo de todas as outras linhas não nulas, tá? Então, como aparece aqui nesse exemplo, aqui nós temos duas linhas nulas, elas aparecem abaixo de todas as linhas não nulas. Aqui também nós temos uma linha nula, ela aparece abaixo de todas as linhas não nulas. Tá? Então, se houverem linhas nulas, elas vão estar abaixo de todas as não nulas. Isso é a segunda caracterização da forma escalonada. E a terceira e última, deixa eu explicar para vocês o que é isso aqui, ó. Então vamos imaginar que o primeiro pivô aconteça na linha um, coluna K1. Não precisa ser a coluna um, tá? Pode ser a coluna 2, coluna 3. Olha aqui, por exemplo, esse caso, né? Toda primeira linha tem pivô, né? Exceto na matriz nula, né? Então repara, ó. Aqui, o primeiro pivô da linha um aconteceu na coluna 2, tá certo? Pode acontecer, ele pode acontecer na coluna 3, não precisa acontecer na coluna um. Tá? Então, o que que essa coisa aqui está dizendo é o seguinte, ó, que se o primeiro pivô ocorre na linha um, coluna K1, o segundo pivô ocorre na linha 2, coluna K2, o terceiro pivô ocorre na linha 3, coluna K3, até que o résimo pivô ocorre na linha R, coluna KR. O que eu posso dizer dessas colunas é que, para ter justamente aquela, né, aquela aparência de escada, né? Para ter justamente aquela aparência de escada. Vai dizer o seguinte, ó, que essas colunas, o primeiro pivô ocorre à esquerda de todos os outros. O segundo pivô vai ocorrer ligeiramente à direita, né, do primeiro. O terceiro ocorre à direita do segundo. O quarto ocorre à direita do terceiro, para justamente dar essa, né, aparência de escada que temos aqui, certo? O que dá aquela aparência de escada lá, tá? Então, se essas aqui são as colunas dos pivôs, né, da primeira a résima linha, as colunas são onde ocorrem os pivôs de linha maior são sempre mais à direita do que os anteriores. É o que dá a aparência de escada, né? Bom, então, isso é a forma, tá, escalonada de uma matriz. Bom, é claro que nem toda matriz, né, tem essa forma, né? Tem várias matrizes que não tem essa forma escalonada. No entanto, nós temos uma proposição importantíssima aqui. Ela diz que toda matriz M por N, ela é linha equivalente, né, a uma matriz na forma escalonada. O que que significa isso?
que toda matriz pode ser levada à forma escalonada você fazendo aquelas operações elementares. Lembra quais são? As operações elementares são troca de linhas, né? Você troca a linha I com a linha J, ou então pegar uma linha e multiplicar, trocar ela, né? Trocar ela mesmo por um múltiplo dela, um múltiplo não nulo, né? E a terceira, e de fato a mais importante, é trocar uma linha por ela, né? Menos um múltiplo de uma outra linha, certo? Essa aqui é as três operações elementares. Então, o que que essa proposição está dizendo? Que toda matriz ela é linha equivalente a alguma matriz na forma escalonada, ou seja, você pode transformar qualquer matriz em uma outra matriz escalonada através de operações elementares. Uma sequência de operações elementares, né? Maravilha. Como é que é a demo... bom, deixa eu só... Por abuso, né, de linguagem, como eu já falei para vocês, a gente vai chamar essa forma escalonada de U também, tá? Embora não seja necessariamente uma matriz que não é quadrada, né, ou que não seja invertível, não exista a decomposição LU, a gente vai chamar de U também, tá? E aquela matriz que faz essas operações aqui também a gente pode chamar de L, não tem problema. Embora classicamente não é a decomposição LU, é uma generalização da decomposição LU. Você pode pensar dessa maneira. Bom, como é que é a demonstração desse resultado, né? Que qualquer matriz pode ser levada a uma forma escalonada por uma sequência de operações elementares. Que está aqui, né? Toda matriz é linha equivalente a uma matriz na forma escalonada. Bom, é o algoritmo do escalonamento, tá? Ele é feito em dois passos. Vamos entender aqui mais ou menos como é que fica. Depois vocês estudem isso aqui com calma, tá, pessoal? Mas vamos lá. Como é que ele faz? Ó, seja K1 a primeira coluna de A que possui um elemento não nulo, tá? Primeira coluna de A pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira, enfim. É a primeira coluna, que eu chamo de K1, que possui algum elemento não nulo, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai trocar de posição se houver necessidade, né? Se não houver, deixa lá como está. Mas se houver necessidade, você troca a linha de posição de modo que o primeiro elemento não nulo apareça na primeira linha. Se não houver necessidade, você não faz nada, mas se houver necessidade, você faz uma permutação e joga para a primeira linha o primeiro elemento não nulo daquela coluna. Ou seja, de modo que na matriz atualizada, né, o primeiro elemento, né, daquela coluna ocorra na primeira linha. É aquilo que a gente já fez lá, né? Bom, segundo, tá? Abaixo dessa linha, né, você faz essa transformação aqui, ó. LI vai em LI menos, né, o elemento primeiro que você quer eliminar dividido pelo elemento que foi lá para a primeira linha, não nulo, vezes a linha um. Para fazer o quê? Para zerar todo mundo abaixo dele, né? Esse cara aqui naturalmente vai ser o pivô e você vai zerar todo mundo abaixo dele. Maravilha. Você repete essa primeira e a segunda etapa na nova matriz que aparecer, ignorando agora a primeira linha. Maravilha, vai fazer a mesma coisa. Depois você ignora a primeira e a segunda linha, faz a mesma coisa. Depois ignora a primeira, segunda e terceira linha, faz a mesma coisa. Bom, vai chegar uma hora que não vai ter mais, tá? Você vai chegar a uma linha que a última linha não nula e aí acabou o processo, tá? E aí a matriz se encontra na forma escalonada. Como esse algoritmo sempre funciona, tá? Ele é praticamente a demonstração daquela assertiva. Bom, aqui é uma coisa importante, a definição de posto de A. Só um minutinho aqui, gente. Pessoal, vamos ver aqui o que que é a definição de posto de uma matriz. Tá? O posto de uma matriz A se define através da sua forma escalonada U.
tá certo? Então, o oposto da A, naturalmente, é o oposto da U, é o número de pivôs da U, tá certo? Então, né, vamos olhar lá, vamos voltar lá para cima, para aquelas formas escalonadas, ok? E vamos ver qual é o oposto de cada uma delas. Vamos lá. Então, primeira, posto 3, tá? Segunda, posto 2. Terceira, posto 3, 3 pivôs. Quarta, posto 2, 2 pivôs. E quinta, posto 3 de novo, ó, 3 pivôs. Tá? Então, o posto é o número de pivôs da forma escalonada, mas aí a matriz, né, que dá origem àquela forma escalonada, a gente diz que tem o mesmo posto. Tá? Então, se você tem uma matriz A, né, e chega até uma forma escalonada, que tem 3 pivôs, a gente diz que o posto de A é 3. Certo? Se você tem uma forma escalonada, se você tem uma matriz cuja forma escalonada tem 8 pivôs, então você diz que o posto dessa matriz é 8, e assim sucessivamente. Vamos ver aqui um exemplo, tá, de cálculo de posto, né? Vamos pegar essa matriz aqui e vamos, né, fazer aí o escalonamento. Então, olha lá como é que é feito. Ó. O que o algoritmo diz? Ó, então, chega aqui. Primeira coluna. Temos elementos não nulos, tá? O primeiro é nulo, então vamos fazer uma troca. Vamos fazer L3 trocando com L1. Aí, esse 2 vai passar a ser o meu pivô, tá certo? Lá da primeira linha. Maravilha. Agora, com esse 2 aqui, a gente tenta zerar todo mundo que está embaixo. É isso que o algoritmo diz. Faz isso até o final. Vamos lá. Então, vai ser L4, vai em L4 menos 4 sobre 2. É o cara que você quer eliminar dividido pelo pivô. O cara que você quer eliminar dividido pelo pivô, linha do pivô. Enter. Vamos lá. Então, aqui vai aparecer zero, né? Vamos lá. Aqui menos 4, aqui menos 6 e aqui menos 2. Aí o que que você faz? Esquece a primeira linha. É o que o algoritmo diz. Agora faz tudo igual, só que agora esquecendo a primeira linha. Então voltamos aqui, ó. Primeira linha, todo mundo zero. Primeira coluna, todo mundo zero. Segunda coluna, tem o 2. Beleza, é o pivô. Não precisa trocar com ninguém. Então vamos lá. L3 vai em L3 menos uma vez L2, né? L4 vai em L4 menos, né, duas vezes a L2. Menos, menos, né? Mais duas vezes a L2. Menos, menos, né? Mais duas vezes a L2. Beleza, aperta Enter. Bom, aí chegamos a essa situação aqui, ó. Quando apertamos Enter, chegamos a isso aqui, ó. A última linha nula foi lá para baixo. Tem essa aparência de escadinha, né? Abaixo dos pivôs todo mundo é zero. E nós temos três pivôs, né? 2, 2, que é pivô de novo. 2, 2 e menos 2. Então temos três pivôs. Posto 3. Certo? Então, o escalonamento é isso e o posto é isso. Então, a gente chama aqui de, né, de U, matriz escalonada. Bom, vamos lá agora, pessoal, ver as aplicações do escalonamento. A gente já viu, né, tacitamente, né, a decomposição LU é uma das aplicações. É que a gente lá não precisava falar de pivô, embora eu falasse de vez em quando, né? Nem de nada, porque a gente usava lá simplesmente a diagonal principal, né? Mas aqueles elementos que estavam na diagonal principal, justamente, né, ao final do processo, eram os pivôs, né? Então, uma das primeiras aplicações é decomposição LU. A gente poderia ter feito assim, né? Ter definido primeiro aqui e depois utilizado isso como uma aplicação, né? Maravilha. Então, a gente viu que toda matriz quadrada com posto n possui decomposição LU, ou seja, as invertíveis, né? Toda matriz quadrada com posto n, ou seja, com n pivôs, possui a decomposição clássica LU. Maravilha. Aqui estamos falando da decomposição LU mesmo, né? Não é aquele extensão do LU como abuso de linguagem. Então, beleza, essa a gente já sabe. Segundo, cálculo de determinantes. Pessoal, aqui é muito bacana, né? Embora eu nem tenha falado sobre o que é determinante, a gente já sabe fazer o cálculo, né? Como? Vamos ver aqui. Vamos supor que você saiu você quer calcular o determinante de uma matriz quadrada A, n por n. Então, vamos supor que até você atingir a forma escalonada dela, né? Você executou, digamos, n permutações de linhas, n maiúsculo, né? Digamos que você executou L multiplicações de linhas desse tipo aqui, né?
Uma determinada linha lá você multiplicou por K1, uma outra linha lá você multiplicou por K2, uma outra linha lá você multiplicou e assim por diante, tá? Até que uma determinada linha lá você multiplicou por KL. Para cada linha multiplicada, você anota, para cada linha multiplicada, viu? Mesmo que seja multiplicada pelo mesmo número, vai adotar ele duas vezes. Para cada linha multiplicada, você anota o fator multiplicativo, tá? Segura. E tem também aquelas operações desse tipo, né? L1, LI vai em LI menos K vezes LJ. Bom, essas operações desse terceiro tipo aqui não alteram o determinante, tá? Quem altera são essas duas primeiras. Então você tem que fazer o seguinte, ó. Se você quer calcular o determinante de A e você teve N permutações e teve aquelas multiplicações todas, então agora você tem que desfazer esse efeito, tá? Então você pega menos um eleva a N e você, se você multiplicou por K1, aqui você divide por K1. E, e calcula o determinante da matriz né, triangular superior U. É o produto dos elementos da diagonal principal dele. Tá? Se tem um elemento nulo aqui, o determinante é zero. Ou seja, se o posto de A é menor do que N, ou seja, se tem uma linha nula, o determinante é zero. Acabou. Então tá aí, tá? Você tem que fazer, você tem que compensar as multiplicações que você fez e as permutações que você fez. Então, é dessa maneira aqui. Se você faz N permutações, pega menos um eleva a N. Se você faz essas multiplicações, você faz todas essas divisões e faz o produto dos elementos que aparecerem na diagonal principal da U. Tá? É assim que se faz o cálculo de determinante. Vamos ver um exemplo aqui. Tá? Nós temos essa matriz aqui, ó, 2301, 1100, 0021, 0012. Tá? Não há necessidade, tá? Mas digamos que eu faça aqui duas trocas de linha, tá? Então anota, fiz duas trocas de linha. Essas trocas de linha vão dar essa outra matriz aqui, ó, 1100, 2301, 0012, 0021. Aí aqui, né, vamos zerar esse 2 aqui. L2 vai L2 menos duas vezes L1. Beleza, zerou. Agora estamos nessa matriz. Aqui já está a forma escadinha, então tem que zerar aqui embaixo desse terceiro um aqui. L4 vai L4 menos duas vezes L3. Chegamos à forma U, né? Triangular superior. Então temos aqui o elemento da diagonal principal. Como é que a gente vai fazer? Olha lá. Menos um elevado a 2. Não fizemos multiplicação, beleza. Tá? Então é menos um elevado a 2. Vamos pegar os elementos da diagonal principal. Então, vezes um vezes menos 3. Isso dá menos 3. Menos um elevado a 2 dá 2, dá 1. Então, o determinante é menos 3. Tá? Nota que nesse caso nós não fizemos multiplicação. Se tivesse multiplicado alguma linha por 5, digamos, aqui você teria que dividir por 5 para compensar. Vamos lá. Terceira aplicação do escalonamento. Encontrar a matriz inversa. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ó, em termos computacionais, é muito raro você precisar da matriz inversa, tá? Para resolver o sistema, o método do escalonamento é mais eficiente do que encontrar a inversa. Na maioria das vezes, nem inversa tem, ou seja, então esse método de encontrar a inversa seria até um submétodo, porque só valeria para a matriz invertível. As outras que não são invertíveis, você tem que fazer o escalonamento mesmo, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Então, encontrar a inversa só se houver realmente muita necessidade, tá certo? Bom, vamos supor que seja esse o caso, tá? Eu vou pedir para vocês elaborarem o método, tá? É fácil. Quem quiser pode consultar livro, consultar a inteligência artificial. Vou deixar aí um exercício para vocês. Elaborem um métodozinho para encontrar a inversa. É facinho, tá, pessoal? Mas eu deixo com vocês aí para vocês brincarem um pouco. Quarta, tá? Encontrar o conjunto de solução de um sistema linear, tá? É a quarta aplicação do escalonamento, tá? Então vamos supor que você tem um sistema, vamos entender como é que funciona esse método. Vamos supor que você tem um sistema AX igual a B, onde A é uma matriz retangular, B é M por 1. Você quer encontrar esses X aqui, né? As incógnitas. Como é que é feito o método? Você pega desse sistema aqui, digamos, chato, tá? E vai mudar para um outro sistema. Em vez de você calcular que a solução através de AX igual a B, que é meio, digamos, meio chato de fazer, você muda para um outro sistema, o X igual a C,
né? Que esse sistema aqui, digamos, tem mais chance de encontrar soluções de forma mais amigável, né? Ou seja, ele é mais parecido com a diagonal possível, né? Então, como é que é feito isso? Você pega o sistema, a partir do sistema você constrói a chamada matriz ampliada. Então, se o sistema x igual a b, você vai construir a matriz ampliada. A matriz ampliada nada mais é do que juntar a A e a B numa única, tá? Faz uma concatenação. Vai dar uma matriz m por n mais um. Aí a segunda etapa é escalonar essa matriz ampliada. Isso vai te gerar uma matriz UC, tá? Aí você pega essa matriz UC e novamente faz ele virar o sistema UX igual a C, né? Você fazendo escalonamento, você só está fazendo operações elementares que não alteram a solução do sistema, certo? As operações elementares, elas não alteram as soluções dos sistemas lineares. Você troca o sistema, mas a solução permanece a mesma. Tá? E aí, depois que você passar para o sistema o x igual a c, você vai analisar as três possibilidades, tá? Vamos, em vez de falar teórico, assim, vamos fazer assim por exemplos, que fica fácil vocês verem, depois a gente generaliza. Vamos lá. Exemplo um, nós temos aqui um sistema, tá? Linear com três equações e quatro incógnitas. Repare que as incógnitas aqui, pessoal, são x, y, z e w, tá? Nós temos três equações com quatro incógnitas. Então, é um sistema de, né? Isso vai gerar, então, quem é a matriz dos coeficientes? Essa daqui, né? 1, 2, 0, menos 4, 2, menos 1, 1, 0, 5, 5, 1, menos 12. E a matriz do termo independente, né? O termo B, ela é 680. Então, coloca aqui 680. Coloca esse tracinho aqui só para saber que o que está aqui é o B e o que está aqui é o A, tá? Maravilha. Aí, pessoal, você vai fazer o escalonamento, tá? É o algoritmo do escalonamento. Eu deixo aqui para vocês conferirem, tá certo? Você vai fazer aí o algoritmo do escalonamento. Aí você vai chegar no final a essa matriz escalonada aqui, ó. Tá? Peço que vocês confiram aí a conta. Vamos observar aqui essa matriz. Repara, tá? Tá? Ela tem três pivôs. Tem um pivô aqui, um, tem o pivô menos 5 e tem o pivô menos 26. Então, repara uma coisa, ela tem um pivô lá na última coluna, tá? Na coluna n mais um, lá na última linha. Ou seja, então vamos ver uma coisa, ó. O posto da matriz A, pessoal, tá? É o posto dessa matriz aqui, né? É o posto da U. E o posto da ampliada é o posto da matriz total, certo? Repara que o posto da A é 2, tá? E o posto da ampliada é 3, tá certo? Sempre quando isso acontecer, o sistema não tem solução. Vamos ver por quê. Repara, pessoal. Porque se você pegar, transformar novamente em equação, tá? Essas duas aqui tudo bem, mas olha lá para a última equação. Está dizendo que zero é igual a menos 26, certo? Zero é igual a 26. Não existe nenhum número real w que multiplicado por zero vai dar menos 26. Isso é uma impossibilidade matemática, tá? Essa impossibilidade matemática evidencia, torna explícito a incompatibilidade entre essas três equações. Elas não passam simultaneamente pelos mesmos pontos, né? Ou seja, o sistema não tem solução. Nesse caso, a gente diz que o sistema tem que o conjunto de solução é o conjunto vazio, ou seja, não tem ninguém, né? O conjunto de solução é o conjunto vazio, ou seja, não tem solução numérica, né? Então é isso, ó. Toda vez que o posto da A do que está aqui, né, for menor do que o posto da ampliada, ou seja, toda vez que tiver pivô na última coluna da ampliada, não tem solução. São sistemas incompatíveis. Bom, vamos agora para o segundo exemplo, é quando vai ter uma infinidade de soluções, tá? Aqui, novamente, nós temos um sistema com três equações e quatro incógnitas, certo? Beleza. Você pode, então, criar a matriz ampliada, tá aqui, A e B, né? Fazendo lá o escalonamento, eu peço que vocês façam isso aqui com calma, né? Vejam aí essas operações, tudo. Fazendo o escalonamento, você vai chegar ao final a essa situação aqui, ó. Repara que agora nós temos, ó, uma matriz escalonada, a ampliada. Repara que agora o posto de A é 2 e o posto da ampliada também é 2, tá certo? Então, quando esses postos são iguais, significa que o sistema tem solução, tá?
Quando os postos são iguais, o sistema tem solução. Só que nesse caso, pessoal, ó, existem dois pivôs, tá? Posto é 2. Mas existem quatro incógnitas, x, y, z e w. Tá? O posto está te dizendo quantas equações você tem para lidar com quatro incógnitas. Ora, com duas equações lineares, eu só consigo determinar duas incógnitas. Então vão ter duas incógnitas livres. Aqui no caso vai ser a z e a w, tá? Por quê? Porque a coluna da x tem pivô, a coluna da y tem pivô. Então a gente vai chamar essas duas variáveis de básicas, tá? Então onde aparece pivô a gente chama de variável básica, tá aqui, ó, tá? Onde não tem pivô, a gente vai chamar de variáveis livres, tá? Então, nesse caso, existem duas livres. Isso está indicando que vai ter uma infinidade de soluções, porque essas livres vão poder estar adquirindo quaisquer valores reais. Então, vamos lá. Voltando agora para a forma de sistema UX igual a C, né? O que você vai ter é isso aqui, ó. A primeira equação vai ser x igual a 1 menos y mais z menos 2w. A segunda equação vai ser y dividido por menos 4, tá? Igual a menos 1 mais 5 quartos de z menos 3w. Tá? O z é livre. Então, se ele é livre, a gente diz que ele é igual a alfa. E o w também é livre. Então, a gente diz que ele é igual a um beta, onde alfa e beta são números reais quaisquer, tá certo? Maravilha. A gente prossegue assim, ó. Qual é a ideia agora? A ideia agora, pessoal, é colocar todas as variáveis básicas, no caso a x e a y, exclusivamente em função dos parâmetros alfa e beta, tá? Exclusivamente em função dos parâmetros alfa e beta. Então é só substituir, ó. Aqui tem z e aqui tem w, você vai substituir por alfa e beta. Depois aqui tem z, w e tem y, tu vai substituir esse y aqui já com alfa e beta, substituir aqui em cima também. Bom, fazendo essa continha aí, tá, pessoal, que eu peço para vocês acompanharem de novo, o resultado que vai acontecer é isso aqui, ó. O x vai ser igual a 2 vezes menos um quarto de alfa mais beta. O y vai ser menos um mais 5 quartos de alfa menos 3 beta. O z vai ser igual a alfa e o w vai ser igual a beta. Agora, pessoal, isso aqui já é, digamos, o mapa das soluções gerais, tá? O nome disso aqui se chama solução geral. Isso aqui já é a solução geral, tá? O que que significa a solução geral? Que você vai atribuindo valores para alfa e beta e vai obtendo soluções diferentes. Por exemplo, se eu colocar alfa e beta igual a zero, então a solução vai ser 2 menos um, zero, zero. Tá? Se eu colocar alfa igual a 1, beta igual a menos um, vai dar um outro valor aí. Para valores diferentes de alfa e beta, você vai obtendo a infinidade de pontos que são solução. Mas existe uma maneira melhor de grupar isso aqui. Isso aqui não é muito amigável. Aqui é melhor. Você vai fazer uma fatoração. Ó, vamos ver se você consegue ver daqui. Vai fazer uma fatoração. Ó. Existe uma coluna que não depende de alfa nem de beta. É 2 menos um, zero, zero. 2 menos um, zero, zero. Essa coluna não depende nem de alfa nem de beta. Existe uma coluna que depende só de alfa. Ele vai ser menos um quarto, 5 quartos e um. Então, 1 vem daqui. E tem uma coluna que só depende de beta. Ó. 1, menos 3, 0 e um. Vem daqui. Tá? Então, essa forma aqui é uma forma muito legal. É o que a gente chama de forma paramétrica vetorial. Tá? Essa forma aqui é a paramétrica vetorial. Essa forma é uma forma muito amigável para a informática, para calcular com computadores, tá? Então, e ela dá a solução geral em termos de dois tipos de solução. Repara, esse termo aqui que não depende de alfa e beta, a gente chama de uma solução particular, tá? É uma solução particular. Esse termo aqui que tem o alfa e beta é a chamada solução da homogênea. Então, a solução geral, geralmente é uma solução particular, que não precisa nem ser essa, pode ser outra, mais as soluções da homogênea. A solução particular, tá? Quando eu substituir no sistema e multiplicar por A, ela vai dar o B. A solução da homogênea, ela dá zero, ou seja, isso aqui é só uma espécie de inclinação, tá? Isso aqui é uma espécie de inclinação. Isso aqui dá somente a inclinação desse. Isso aqui é um plano, tá? Isso aqui dá a inclinação do plano. E esse ponto aqui é um dos pontos desse plano. Claro que se você tem um dos pontos, você consegue mapear todos os outros. A ideia é essa.
tá? Então, essa solução geral, você pode, a partir daqui, extrair todas as soluções possíveis, ó. Se eu colocar alfa igual a zero, beta igual a zero, eu tenho uma solução. Se eu colocar alfa igual a um, beta igual a zero, vou ter outra solução. Se eu colocar alfa igual a π, beta igual a menos um, outra solução, somando todo mundo aqui. Se eu tiver alfa igual a 2000, beta igual a raiz de 800, outra solução, e assim por diante. Então, tá aí a infinidade de soluções, toda ela mapeada numa única equaçãozinha, tá? Pessoal, e tem também aquele caso que eu nem vou falar, que é a solução única, né? Quando você escalona, não tem variável livre, você vai ter uma única solução. São os três casos possíveis. Vamos juntar tudo agora numa coisa chamada teorema do posto, também chamado em livros aí teorema de Rocher-Capelle. Eu prefiro chamar de teorema do posto. Pessoal, o teorema do posto então diz o seguinte, ó: se você tem um sistema x igual a b, né, você vai usar o método de Gauss, fazer o escalonamento e tal, e você vai encontrar o posto de A e o posto da ampliada. Se o posto de A for menor do que o posto da ampliada, o sistema não tem solução, ou seja, a solução é o conjunto vazio. Ou seja, se existir um pivô na última coluna da ampliada, babou. Matriz, o sistema não tem solução. Beleza. Segunda possibilidade, o posto de A igual ao posto da ampliada. Então, nesse caso, tem solução. Sempre tem, tá? Toda vez que o posto da ampliada for igual ao posto da A, então tem solução. Agora, vai poder ter dois casos, tá certo? Tem o caso onde você só tem uma única solução e tem o caso onde você vai ter uma infinidade. Como é que distingue um do outro? Quando o posto é o número de incógnitas, ou seja, o número de colunas, né? O número de colunas é sempre o número de incógnitas. Quando o posto é o número de colunas, só tem uma única solução, tá? Quando o posto é menor do que o número de colunas, ou seja, existe variável livres, então tem uma infinidade de soluções. E você faz daquele jeito que você viu ali, tá bom? Então, eu peço que vocês, agora de posse desse pequeno tutorial aqui, acompanhem novamente, né, esse quadro de aulas aqui, que eu já passei para vocês, estudem com atenção e façam os exercícios aí que eu já mandei também desse assunto, tá? É a lista 2, tá? Tem os exercícios exatamente para essas coisas aqui, tá bom? Então, obrigado aí, até a próxima.